Tá sim. Eu vou compartilhar aqui minha tela aqui. Tá compartilhado aí? Tá sim. Então já vou entrar aqui no PowerPoint. Uhum. Vou começar a apresentação. Então eu vou começar. Já tá me ouvindo bem, professor? Tô ouvindo bem. Já tá conseguindo ver aí, né? Já, boa apresentação. Manda Bom, bala. eu vou começar a falar sobre o macOS OX, né? Mas é uma linha dos Mac, né? Para a gente começar, eu vou começar falando da história dos Mac, né? Que é um sistema operacional que foi criado para a linha de computadores do Macintosh, da Apple, né? Ele teve seu surgimento em 1984, junto com o lançamento do primeiro Macintosh, que era um computador que tinha 128 KB de RAM e era dos processadores da família Motorola, aí, acho que 68.000, se eu não me engano. Inicialmente, o seu sistema operacional era chamado de apenas System, então ele iniciou com o System, né, como mostra a figura aí, o Macintosh, né, a imagem do Macintosh aí, o sistema operacional, e o formato bem simples do que era o System, né, a interface dele aqui, bem antigo mesmo, né, tudo baseado em Unix, né. E aqui só para contar a história, então, um pouco do surgimento, até chegar ao surgimento mesmo do macOS X, o System foi bastante modificado, né? Em 1888 teve pequenas melhorias, já estava no System 6. Só para resumir, estou trazendo os mais atuais. O System 7 teve uma versão com várias mudanças, e aí pode-se dizer umas mudanças bem interessantes, que foi, então, o uso de cores, por exemplo, porque a gente viu ali, era tudo preto e branco até então. Passou a ser multitarefa como parte integrante do sistema. E a introdução da linguagem AppleScript e Dragon e Drop, que eu vou até falar um pouco depois do Drop aí no final, aí, que é o sistema de arquivos deles. Outro avanço notável do sistema operacional também surgiu em 1994, quando a Apple começou a adotar o uso de processadores PowerPC da IBM, que permitiram o processamento pelo sistema operacional e seus programas, e começou também a permitir a criação de clones da sua arquitetura, né, por outros fabricantes. A partir daí, então, chegamos à versão 7.6, e aí o nome macOS começou a ser adotado a partir daí, então. E o macOS começou a ser conhecido por ser um sistema operacional, por popularizar a interface gráfica, e na sua fase inicial de lançamento, eles começaram a interagir com outras máquinas, né? Esse tipo de sistema teve pouca aceitação pelos desenvolvedores, que estava acostumado com o uso de terminais de linha de comando para executar seus programas. E após a popularização da interface e os surgimentos da biblioteca com mais possibilidade de criação de digamos, recursos mais poderosos, o uso da interface gráfica tornou-se um caminho principal para o desenvolvimento aí dos programas para computadores pessoais. Eu trouxe aqui vou fazer um pequeno resumo aqui, né, do que passou nesse tempo, que a gente está vendo a imagem aí do Steve Jobs, onde ele saiu da Apple, né, depois da versão 9 ali. Na verdade, assim, após alguns anos de adoção do macOS como sistema operacional da Apple, a versão 9 já estava lançada. E alguns anos antes, então, o Steve Jobs tinha sido demitido da empresa da Apple, lançado, como a gente viu nas apresentações, o Next, né, que depois veio a ser o Next Step, né. O objetivo desse desenvolvimento de computador era para ser de poder de processamento muito alto, voltado às instituições de ensino e pesquisa, né. Aliado com hardware, como a gente viu, ele era baseado totalmente no micronúcleo de Mac e do sistema FreeBSD.
Nessa época, a Apple já enfrentava os problemas financeiros, né, decorrente da diminuição do uso dos macOS, por uma parcela de mercado da Microsoft. Então, com a saída, decidiu apostar suas fichas no lançamento de uma versão totalmente melhorada do macOS. Esse foi o motivo, então, da volta do Steve Jobs. Com essa aquisição do Next Step pela Apple, Jobs, então, voltou a fazer parte da empresa como CEO. A partir daí, então, dos pontos fortes dessa Next Step, com a estabilidade do Unix, né, usando essas linguagens orientadas a objetos, o Objective-C, facilitou, então, várias aplicações, disponibilidade de kits de desenvolvimento refinados, e juntamente aí com a agradável interface gráfica do macOS, surgiu, então, pela primeira vez, esse nome macOS X, que pronunciava-se como OS X. Agora, partindo para a parte de gerenciamento de memória, que eu, como eu falei, não conheço muito, eu pesquisei um pouco e passei a entender um pouquinho melhor sobre, também não sei se está certo, depois o professor vai poder corrigir algumas coisas. O gerenciamento de memória, né? Por exemplo, no Windows, você tem uma memória usada pelo sistema operacional, pelos programas e a memória livre. No SX existe uma quarta categoria, né, que é a memória inativa. Né? Para resumir um pouco, a residente, que é utilizada pelo X, essa é a memória que nunca vai para o disco. Né? Tem a ativa, né, que é usada por programas que estão abertos, caso necessário, pode ser paginada em disco. O livre, que é a memória que não está sendo usada. E a inativa, que é a memória que foi usada pelo programa, mas não foi liberada. Ela apenas está marcada como ativa. Né? E como funciona essa ativa? Essa ativa, um exemplo, só para entender o que eu pesquisei. Imagine que você execute um e-mail. Ele leva 5 segundos normalmente para abrir. Então, boa parte desses 5 segundos é gasto montando um ambiente para o aplicativo. Quando ele for fechado, a sua memória não vai ser liberada, apenas marcada como inativa. Isso significa que abrir novamente o e-mail será praticamente instantâneo. A velocidade é muito mais rápida. E será apenas marcar a memória como ativa, digamos assim. E também não vai se preocupar com o armazenamento extra, sendo necessário a memória que está paginada em disco ou liberada para o uso. E o gerenciamento é extremamente otimizado. Já na parte de escalonador de processos, eu pude pesquisar 4 deles na verdade aqui. O escalonador de processos do macOS, ele escalona os processos baseado numa variante do algoritmo de múltiplas filas, com realimentação. Porém, divide as filas em 4 grupos de processos, agrupados de acordo com suas características, que é o normal, uma prioridade das aplicações normal do usuário, do sistema, que é a prioridade das aplicações do sistema com prioridade superior às trilhas normais de usuário, o kernel, classe reservada para tríades em espaços de kernel que necessitam rodar, com uma prioridade superior às tríades do sistema, e o tempo real tríades nas quais a prioridade está baseada na necessidade de reservar uma fração pré-definida de ciclos de clock, independente de outras, que estão atividades sendo executadas no sistema. Então, funciona a escolha do processo a ser executado, ela vai obedecer um algoritmo de múltiplas filas, com a realimentação sendo executados em grupos de filas de maior prioridade, que é o tempo real, e por último, o grupo de filas de prioridade do usuário, que é as normais. Então, a migração entre os diferentes grupos de trilhas é feita através do nível de prioridade explicitada pelo usuário e a migração entre as filas de prioridade dentro do grupo de tarefas de usuário, que é determinada pelo determinador de interatividade. Bom, eu procurei alguma coisa sobre o tratamento de entrada e saída, não consegui achar, mas eu consegui achar a partir de 11
as versões que usavam os Thunderbolt 3, que era capaz de transmitir ali, simultaneamente vídeo para 2 monitores, que tinham resoluções de 4K ou para um único monitor de 5K, além de conectar até 6 sistemas de armazenamento como storages ou HDs externos no mesmo barramento e ser compatível com os padrões UBS 3. Bom, no sistema de arquivos, eu pesquisei, não consegui entender um pouco, mas vou explicar o que eu achei ali. O sistema de arquivos, ele fala de uma escolha dos seguintes formatos para os sistemas Macs expandidos, que era para compatibilidade de computadores com Mac OS X a partir de 10.12 ou versão anterior. Então, tem esses 4 aí. Eu acredito que o macOS usa esse, o macOS expandido. Cada um tem um formato, como mostrou aí, vou passar só uma resumida. Esse aqui é para proteger a integridade dos sistemas de arquivos hierárquicos como essa opção, caso não precise de um formato criptografado ou distinto entre as maiúsculas e minúsculas. Esse expandido Jorlin criptografado, que usa o formato MAC e exige uma senha de criptografia à partição. Esse aqui que distingue entre a maiúscula e as minúsculas. Por exemplo, as pastas chamadas trabalho com minúscula e trabalho com maiúsculas são 2 pastas diferentes. E essa que faz uma mescla de todos eles, né? Vamos dizer assim. Usa o formato MAC, distinção entre maiúsculas e minúsculas, exige uma senha e criptografa a partição. Bom, o sistema de segurança a gente conhece já bastante, né? Porque a gente ouve falar, né? Que quando rouba, por exemplo, um iPhone, é possível o seu rastreamento. Acredito que até o notebook. E para manter os Mac salvos, são os salvos aí, para que não caia em mão errada, ele usa então esse modelo que é o chip M1 da Apple, ou o Apple T2 Security, que são compatíveis com o bloqueio de ativação. E funciona aí também no iPhone e no iPad. Então, caso você tenha um Mac e seja perdido, você é a única pessoa que pode apagar ou reativar, é você. Para isso, vai precisar de um procedimento, não sei se dá para ver aí. Esse aplicativo aí, encontre seu Mac perdido com o app Buscar. Você vai entrar lá, fazer o acesso, né? Vai clicar preferência do sistema, lá no iCloud, e marcar aqui Buscar Mac. Depois disso tem a parte de rastreamento, né? Que é feita a rastreação do seu dispositivo ali. Só que ele utiliza esse acesso aqui, o iCloud.com/find. E aqui você tem uns passos para seguir para você ativar e ele dá a localização, né? Porque o sistema solicita senhas adicionais quando uma alteração de sistema é necessária, que vai tornar a infiltração até de malwares mais difícil, no caso de vírus. O manuseio de janela de aplicativo também é um ponto forte que proporciona uma experiência agradável até o usuário. A interface com o usuário, então, dos Mac, ela passou, o que eu falei lá atrás, a interface gráfica, ela passou a ter um lançamento, e o nome chamava Aqua. Esse Aqua, ele, além de algumas mudanças no processamento e no gerenciamento do sistema operacional, ela foi uma mudança que chamou bastante a atenção dos usuários que eram leigos, porque o estilo da interface começou a ter umas coisas melhoradas, e marcado pelo uso de borda arredondada, de cores translúcidas, sombreamentos e reflexos e texturas, dentre outros detalhes de design. Que é mais ou menos isso aqui na figura, né? Passou a ter esses botãozinhos com essas bolinhas mais interagindo mais perfeitamente com o usuário, né? Dando bastante ênfase na visão do usuário, entendendo ali a interface. Essa foi a primeira interface, as primeiras interfaces com o usuário do macOS X, né? Na parte de dispositivo e tecnologia, eu não consegui achar muita coisa, mas eu gostei das bastante versões e cada uma trazendo uma melhoria muito interessante, né?
Eu vou destacar a melhoria do Big Sur, né, que trouxe bastante potência para esse Mac. E ele foi o primeiro. O Big Sur é o primeiro compatível com computadores Mac que possuem processadores baseados em ARMS. E aí ele passou a usar uma paleta de cores bastante interessante. Além de um control center foi adicionado para alterar o volume do sistema, né, do brilho de tela, Bluetooth e Wi-Fi, que é semelhante ao que a gente encontra nos iPads e iOS. O seu centro de notificações também foi redesenhado, possui uma interface transparente, bastante chamativa, que possui notificações interativas para evitar violação, né? O volume do sistema foi acionado criptograficamente. E o Spotlight ficou mais rápido e tem uma interface redefinida. Na parte de suporte eu não entendi muito, né, o que o professor falou, mas eu gostei bastante quando você entra lá, eles têm esse e-mail aí, o site, né, que traz bastante coisa interessante para o cara que tem um Mac, né. Um deles é esse plano, que é o Apple Care Proteção Plan, que ele traz muitos benefícios para o cara que tem um Mac, né. Ali fala de 3 anos de cobertura, de reparos, de suporte técnico, para as pessoas até conhecer melhor o seu Mac. Opa, peraí, professor. Abriu a página aqui. Bom, falando da limitação do sistema, o que eu pesquisei, o maior problema é que o sistema ele simplesmente não pode ser baixado e instalado em qualquer máquina, né? Como no Windows ou no Linux, né? No caso do Windows, deve estar falando daquele Hackintosh que eles fazem, né? Tendo obrigatoriamente que vir com o Mac, né? Então esse é o maior problema. Eu achei o maior problema do Mac, né? Que apenas computadores produzidos pela própria Apple pode ter esse sistema operacional. Agora a gente vai falar um pouco das vantagens que eu encontrei. Uma das principais vantagens do sistema está no desempenho, né? Porque eu já conversei com pessoas que tiveram e o desempenho é realmente muito bom. E por mais que ele seja inferior, mas o sistema consegue extrair ao máximo do hardware, chegando a níveis elevados de performance. E foi isso que pesou para os usuários, né? E por isso que ele é tão recorrente para pessoas que fazem uso de cálculos, de coisa muito pesada, como engenheiro, designer, até fotógrafos, né? Porque eles gostam muito até da imagem dos Mac. O segundo ponto a ser ressaltado é a segurança, né? Que eu vi que, como eu falei lá atrás, a possibilidade de rastreamento, né? Hoje acredito que os ladrões ficam até com medo um pouco de roubar um iPhone, porque tem a capacidade de rastrear mesmo com ele desligado, devido à solicitação de senhas adicionais, né? E outra vantagem que eu vi aqui no final é a integração total com outros produtos da Apple, como por exemplo o iPod, iPhone, o iPad. Ali tem um sistema de AirDrop que, como eu falei lá no começo, o AirDrop, quando começou a implantá-lo, ele permite o compartilhamento de qualquer arquivo, e isso eu pude ver, é bem rápido, bem simples. É diferente do Windows até. E as desvantagens que eu pude ver é que, como eu falei, né, nem tudo era as flores também, né? Embora ele tenha segurança, um desempenho muito bom, esse sistema é de uma empresa que preza pela independência e pela interação somente entre os equipamentos que ela produz. Então a compatibilidade com os equipamentos às vezes é nula, sendo apenas possível com os produtos da Apple, como eu falei, né? Entre outros lá. Então isso é até um pouco dos motivos que ainda impede que a popularidade do sistema até não cresça, né? Que é uma das desvantagens que eu vi. E outra que é pessoal, que eu pesquisei, são os preços, né? Geralmente muito caros, impossibilita muita gente de comprar, né? E aqui a gente chega ao fim. Beleza, professor? Beleza. Ó, só lembrando que assim, eu enviei hoje porque eu fiz umas mudanças, porque eu fiz um texto bem grande, mesmo assim ainda ficou grande, né? Eu sei. E aí eu acabei enviando hoje de novo, tá bom? Então você vai ver lá, tá Não, enviado sem problema. hoje. Não tem problema. Ele fica as duas em envio. Fica sossegado.
realmente o sistema operacional da Apple é um sistema operacional bastante diferenciado, pessoal. De interface, praticamente todo mundo copiou ele. Se você pensar em Windows, copiou, Linux copia, todo mundo copia. Os caras são bons da parte de interface, sempre fizeram umas interfaces bem interessantes. Eles têm um visual muito caprichado e têm um desempenho absurdamente rápido. Então, isso sempre foi uma característica do macOS. Então, dentro do hardware nativo dele, ele consegue fazer muito com pouco. Basicamente é isso. Principalmente memória RAM. A economia de memória dele é fenomenal. Exemplo, hoje você tem os iPhone, vou pegar o iPhone 13, um exemplo, depois quem vai explicar iPhone vai falar até sobre isso. Hoje é um dos celulares mais rápidos do mundo. Se não, acho, na minha opinião, é o mais rápido. E ele tem 6 GB de memória RAM. Enquanto que no Android você precisa ter 8, 12, 16, 18 GB chega a ter. Então você precisa ter mais do dobro da memória para ter um desempenho e não é o mesmo do Mac. Então, para você ver o nível de otimização do sistema operacional. O sistema operacional deles é extremamente otimizado. E isso reflete nas aplicações. As aplicações normalmente são, o código-fonte delas são pequenos, elas são poucos megas, bem, os seus aplicativos são muito otimizados e são extremamente rápidos para o hardware que ela tem. Tanto que tem um amigo meu que ele é arquiteto e ele comprou uma época um Mac para rodar o Windows. Eu falei para ele, ó, filho, não faz isso que vai fazer merda. Ah, não. Eu ouvi falar que o Mac é top, é super rápido, é lindo. Eu falei, ó, tudo bem, tudo isso daí é verdade. Se você continuar na plataforma dele, se você for rodar dentro do Mac, é a melhor interface, melhor sistema operacional, não vai ter vírus, tem tudo de bom. Se você for fazer alguma coisa lá, você tem uma senha de usuário e uma senha para fazer modificação, que são diferentes uma da outra. Então, por exemplo, você pegar um vírus e ele tentar modificar alguma coisa no sistema operacional, ele precisa de uma outra senha, que é diferente do sistema que você está usando. Aí o cara tem que digitar. Você vê alguma coisa aparecer do nada pedindo senha, você sabe que tem alguma coisa que está errada no seu sistema. É só fechar, reinicializar, acabou, não tem mais vírus. Então é difícil você estragar o Mac. No Uma caso, máquina igual o BitLocker? é tipo de um BitLocker. Você pode colocar, inclusive, o BitLocker. Aí é no HD. Na hora de você formatar, você escolhe se você quer o BitLocker, que é a mesma história, né, criptografado. Se você quer diferenciar maiúsculo e minúsculo, né, case sensitive, que o Linux é, ou você quer que ele entenda uma coisa só. Então você tem, ele serve para todos os gostos. Ô, professor, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tive um único iPhone, que era o 4S. Eu não sei se você vai saber me explicar. Ele tinha um problema de esquentar, que ele esquentava assim, que algumas pessoas reclamaram desse problema dos iPhone. E eu tinha que pôr ele na geladeira, porque parecia que ele explodia, tinha hora. E até hoje eu não consegui achar esse defeito. Assim, levei para alguns especialistas, assim, entre aspas, né? Que Uhum. não conseguiu achar o problema, você acredita? Será que era o aquecimento lá do processador, alguma coisa Às assim? vezes algum processador com defeito, às vezes pode ser falta de pasta térmica. Tem um processador, ele tem uma pasta térmica e tem um dissipador de calor em cima. Às vezes esquecem de passar a pasta térmica em cima desse processador. Então, o processador você tem que passar a pasta térmica para depois colocar o dissipador de calor. Ah, E às nossa, vezes, o Zambon hã? falou isso uma vez, o Zambon, arquitetura de De computadores. computadores. Né? Se o cara não põe, ele esquenta que dá até medo. Esse é um problema de ter Apple no Brasil também, porque se você tem nos Estados Unidos, em qualquer lugar tem uma loja da Apple que você só leva o aparelho, eles te dão um novo e pronto, acabou. Exato. Esses defeitos de fábrica, assim. Agora no Brasil, primeiro você tem que achar uma loja da Apple. Ixi, É é um verdade, trabalho. Vitor, é verdade. E Eu lembro, se tiver, vai ser uma, duas em São Paulo, entende? E não sei se os caras vão te dar assim de primeira, não. Eu acho que para Aqui primeiro eles vão importar o negócio, você vai ter que eu esperar acho que uns primeiro meses aí. eles vão fazer de tudo para te devolver ele do jeito que tá, ou com pouca, só corrigir o problema. Nos Estados Unidos não tem esse negócio, não. Lá, o sistema lá, o processo lá, corre solto. Os caras até se pelam de Não, medo. você chega lá, você já entrega, eles já te dão um novo ali na hora e, tipo, coisa de 10, Tchau. 15 minutos.
Não, lá o negócio funciona. E é um puta com sistema operacional. A máquina que eu estava falando para vocês, então ele comprou esse computador e, para rodar com Apple era fantástico. A máquina tinha som, linda, rápida. Aí ele inventou de instalar um Windows na máquina. Acabou com a máquina. Aí era lenta, não fazia o que ele queria, era um terror. Aí ele até vendeu a máquina. Falou, nossa, graças a Deus consegui vender. Eu falei, eu avisei. O mesmo hardware, se você instala o Windows, esbagaça. Por quê? Porque não tem otimização. O hardware da Apple é extremamente otimizado. É uma versão de Unix que já é mais rápido e ele é otimizado para o hardware que tem. Então, é diferente. É bem diferente. Então, isso é bem legal do sistema operacional deles. Outra coisa que eu vi, que eu não falei, eu vi um aplicativo que só tem nos produtos da Apple lá nos Mac, que é deixa eu tentar lembrar aqui, para músico, GarageBand. O GarageBand vem junto com ele. É muito louco, velho. Eu falei, putz, cara, quem é músico, aquilo ali é como... bom. Porque ele é muito utilizado para essa área. A área de mídia deles é muito forte. A Apple, talvez a maior utilização dos sistemas da Apple seja para a área de mídia, super mídia, basicamente. Então, o que é isso? Som, vídeo, gravação, edição de imagem, tudo que música, Apple. Por exemplo, tem teclados pequenininhos, sintetizador, que é compatível com iPhone e com Apple, os computadores da Apple só. Então ele já vem com cabinho, você pluga, usa ali, usa o sintetizador e ele já manda direto para o hardware da Apple. Então ele só é compatível se for para com a parte de Apple mesmo. Aí é top. Eu vi uma vez um vídeo, o cara tinha um sintetizador desse tamanhozinho assim, ó, pititico. Ali ele tinha um tecladinho, ele fazia a composição da música, aí ele já gravava, ele já lá trocava qual era o aparelho que ele ia tocar. Eu quero que essas notas aqui sejam tocadas com o som de um piano clássico. Ou aí ele ia lá, abria mais uma trilha sonora, digitava. Então, o tecladinho era só para ele gravar quais eram as notas musicais. Aí ele monta as notas musicais e ali em cima ele coloca o aparelho que ele quiser, o som de aparelho que ele quiser. Então dá para fazer umas brincadeiras, umas mixagens. Parte de som. A Roland, por exemplo, os maiores produtores de áudio sempre tem um hardware compatível com o Mac. Então eles são muito bons. Boa noite. E realmente ele é muito bom para vídeo. O Christian até falou que já ouviu falar bem disso daí, e é verdade. Eles são ótimos para edição de vídeo, de áudio, mexer com imagem, fotografia. É os caras. Não tem o que falar. Você pode ir lá, todos esses caras que mexem com som pesado. Eu sou DJ, não sei o que lá. Os profissionais têm um Mac. Não tem um PC, tem um Mac. Bem, porque a parte de áudio deles é ferrada. Não é porque tem uma placa de vídeo ferrada, uma placa de som lá nervosa, não. É porque o hardware, através dessas portas Thunderbolt aí, que basicamente é uma USB 3.0 turbinada, então é uma USB que passa muita energia por ela. Então ela passa mais energia que o normal. Então é uma porta USB que você pode conectar qualquer coisa lá dentro. Ela pode mandar vídeo, pode pegar dados, pode funcionar como se fosse uma placa de som. Funciona como tudo. É o coringa deles. E ali eles conectam direto no teclado e puro. E usa o processador só para fazer os cálculos que eles precisam. Só que o preço não é para nós mortais, né, professor? Que eu mesmo. Preço para o mercado americano. É caro nos Estados Unidos. Ele é um computador de elite lá. Só que é um computador que, diferente do Windows, que às vezes ele fica ultrapassado muito rápido, ele tem atualização com bastante tempo. Professor, não vai ter falta? Vai ter falta depois. Até o final da aula a gente vai colocando. Vamos ver o que a gente faz. Então, ele não é um computador para pessoas assim mais simples, né?
Infelizmente, ele é um computador, principalmente no Brasil, é impossível, é de elite. Lá nos Estados Unidos, por tanto que ele custa e tanto que você ganha, ele é um computador relativamente barato. Por exemplo, se você pegar um notebook lá e entrar na página americana, você vai ver que ele custa $2.000, $4.000. O que é isso lá? Em torno de 2 salários mínimos. O salário mínimo lá é $2.000. Então, um notebook que custa 4 pau, quer dizer que ele custa 2 salários mínimos. Então, seria no Brasil 2 conto. Então, isso quer dizer, qualquer um consegue comprar. Custa 2.000, para nós aqui é um computadorzinho barato. O celular custa mais que 2.000. Então, para o padrão americano, ele não é um notebook caro. Só que a hora que vem para o Brasil, ele custa 10 pau mais barato. 10, 12 mil. Às vezes mais que isso aqui no Brasil. Então, por quê? Porque aqui você tem que primeiro que multiplicar por 5,5 por causa do dólar. Então, se ele custa lá $2.000, aqui nós estamos falando de 12 pau. Aí chega aqui você tem um imposto. Aí ele vira 20. Então, esse é o problema. Aqui custa 20, lá para eles custa 2. Então, eles pagam 1/10 do valor. Basicamente, para eles é barato. Para nós que não dá muito certo o sistema deles aqui. Mas, enfim, é um bom sistema. Alguma dúvida, pessoal? O pessoal do Remix OS está por aí? Grupo 5? Sim, professor. Então, pode apresentar. Deixa eu colocar aqui quem que é. É a Ângela. É a Isabelle Ângela, professor. Tornar a apresentar. Beleza. Já estão com apresentadores. Já está liberado aí para fazer a apresentação. Professor, tá me ouvindo? Eu tô. Tá, é porque o microfone do meu computador, ele não funciona muito bem. Ah, não, mas tá ótimo para mim. Não sei se você tá usando, mas tá ótimo. Tá bom, tô um pouco nervosa. Ai, meu Deus. Não, fica sossegada. Nós estamos em casa. Aqui é a Não, família. professor, e o pior é que eu falo pra caramba, mas na hora de apresentar, eu começo a gaguejar que nem uma velha. Não deixa gagueja, sossegar. Ângela, pelo amor de Deus, não gagueja. Gente, como é que apresenta mesmo do Teams? Eu tava no Meet agora. Tem um Dá uma quadradinho com uma saidinha do setinha. lado. Tá o Tá, microfone do lado ali, ó. Tá, tipo, tá bom. compartilhar conteúdo. Ctrl Agora, Shift. Isso. Aí ele vai perguntar se quer compartilhar a tela. Você escolhe qual é a tela que você quer e ele compartilha. tela 1. Ai, meu Deus. Deve ter, se tiver um monitor só, é tela 1. Se tiver 2 monitor, tela 1 e 2. Vai, para mim já está aparecendo uma tela aqui. Tá aparecendo a reunião ou já tá Isso. aparecendo? Reunião. Está aparecendo a Agora eu reunião. vou. Peraí. Meu Deus. E agora tá aparecendo a O apresentação? slide. Tá. Tá. Uhul, Tá. vai dar certo, vai dar certo. Um minuto. Aqui tá carregando. Aí, tá aparecendo. Aí, Beleza. nossa, nem Beleza. acredito que deu certo, porque, olha, hoje foi luta, foi batalha. Não, fica sossegado. Beleza, professor. Vamos lá. Boa Então. apresentação. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. O trabalho que vai apresentar vai ser a Isabelle e a Ângela. A gente vai falar sobre o Remix OS. Ângela, pronto. O Remix OS é um sistema operacional baseado no Android x86 e ele tem um visual semelhante ao Windows, incluindo aplicativos que rodam em janelas, menu iniciar, barra de tarefa e um bom suporte de mouse e teclado. Com ele, é possível executar sistemas mobile do Google em computadores, usando o pendrive e outros tipos de mídia. Por exemplo, não só o pendrive, no caso, dá para você também baixar ele se quiser, dá para executar com CD, DVD e assim vai, sem precisar instalar o sistema e mantendo o que ele já está sendo usado no computador. Então, gente, o Remix OS foi desenvolvido pela Jive Technology, espero que seja assim que fale, porque eu não sou muito boa em inglês.
mas é uma startup que tem sede na China e foi fundada por 3 engenheiros do Google. 3 ex-engenheiros do Google, né? E esse sistema vinha pré-instalado em alguns dispositivos. O sistema se destacou mais por ser gratuito, tipo Linux, né? Só que em 2017 a empresa interrompeu o desenvolvimento do Remix OS porque não estava dando grana, e aí eles foram focar em clientes empresariais, né? E agora vamos falar sobre os prós e os contras. Os prós dele permitem experimentar o Android em uma vasta gama de PCs baseados em Intel, compatibilidade com aplicações para sistema Android e totalmente gratuito. E os contras é que a instalação dele pode ser um pouco complexa para alguns usuários. Requer a compra de um periférico para fazer a maior parte da tecnologia e a falta de um diretório de aplicativos embutido na versão inicial. Então, nessa parte dos contras, a gente colocou que tinha essa falta de um diretório de aplicativo, mas eu baixei, né, professor? Baixei. Eu fiz um boot do Remix OS e, na verdade, agora, se você tenta instalar o Remix OS com boot ou não, ele já te oferece o aplicativo não, o diretório. Antes, nas versões iniciais, ele não oferecia, mas agora ele já está oferecendo. E seus requisitos mínimos para baixar é um processador dual core de 2 GHz ou superior, 2 GB de memória do sistema, mínimo de 8 GB de espaço livre no disco rígido e, claro, acesso à internet. Porque senão não dá certo, né? Bom, aqui eu vou mostrar como que eu fiz. Eu resolvi, na verdade, eu queria muito estar apresentando o trabalho direto do Remix OS. Mas como ele foi descontinuado, eu pensei, vou baixar, mas não vou conseguir usar, né? Imaginei que eu não ia conseguir fazer nada, mas eu consegui. Eu fui através do Rufus, eu consegui fazer uma unidade bootável, que é o meu pendrivezinho que está aqui. Só que quando eu passei a tarde inteira tentando instalar o Teams e outras coisas no Remix OS para eu poder apresentar desde lá e eu não consegui. Se eu conseguisse, eu acho que eu ia tirar 10, né, professor? Mas não deu certo. Professor, você tá Nossa, aí? que pena, seria bem legal mostrar ele funcionando. Então, e eu Mas tô com ele aqui no meu pendrive e, tipo, é bem gostosinho, assim, de usar, sabe? Parece que tá num celular mesmo. Só que isso porque eu tentei em 3 computadores aqui de casa. Eu passei a tarde inteira hackeando pra ver se dava certo, mas não rolou. Até tirei algumas fotinhos pra mostrar pra vocês. Mas assim, eu tirei uma foto do computador. Eu falei, nem vou mostrar isso, porque eu acho uma vergonha mostrar foto de computador. Ao invés de tirar um print, mas não dava, né? Aí acabou que eu esqueci a ideia, porque eu já estava chegando na hora da aula. E no gerenciamento de memória tem os prós e os contras. Os prós, quem que vai comentar vai ser a Ângela, e eu vou ficar com os contras. É verdade, tá bom. Então, os sistemas de alocação de memória mais importantes do Linux, segundo essa pessoa que eu não sei falar o nome, mas acho que é Tannenbaum, são os sistemas de memória virtual, o alocador de comprimento variável e os 2 cachês de dado persistentes no kernel, que é o cachê de buffers e de páginas. E os contras deles, como a gente viu antes, tá um pouquinho parecido, porque a gente não conseguiu achar muita coisa, professor. Os contras dele é a instalação do sistema pode ser um pouco complexa para alguns usuários, requer a compra de um periférico para fazer a maior parte da tecnologia e a falta de diretório. Nas versões Infelizmente, iniciais, né? Porque sim. agora ele já vem com diretório. Infelizmente, a gente procurou, mas a gente não conseguiu achar outros contras. Professor, para falar a verdade, tipo, como é um sistema descontinuado, não deu para achar tanta informação. Mas em inglês a gente realmente achou muita coisa. Eu pesquisei bastante coisa do escalonador, por exemplo, e de outras coisas, só que tudo em inglês. Então foi um trabalhão. Mas a gente está oferecendo o que a gente conseguiu. ele é bem parecido com o próprio Android. Se vocês verem, Sim, total. porque basicamente ele é um Android portado para um PC. Sim.
Eu acabei percebendo isso. Sem contar que É. o código dele é, como que fala? Ele não é um código aberto. Eu acabei vendo bastante isso também. É. Aí, A tipo, ideia não, no né? futuro, que era aquilo lá, era para substituir o Windows da vida, né? Ah, mas o É uma Linux é pena. bem melhor. É. Eu sou apaixonada por Linux e ainda tem muita coisa para aprender do Linux, mas eu acho muito melhor. Não Eu sou acho que eu que deu depois que eu errado. comecei a usar o Linux, quando eu vou usar o Windows, eu me sinto uma iniciante. Nesse ponto, realmente o Linux é muito bom. Depois que você acostuma. Sim. Quem é de Você Windows usa tem medo, Linux, mas professor? eu uso. É que agora não estou usando porque eu tenho vários aplicativos que só rodam, infelizmente, no Windows. É isso que é E ruim. para dar aula, o pessoal às vezes pega no meu pé porque não é aula, não está com a tela exatamente idêntica. Aí eu parei por causa disso. Mas eu rodei muitos anos só Linux. É Eu ótimo. prefiro. Para mim é essencial, assim. Enfim, agora vamos para o assunto temido. O escalonador é difícil, hein, professor, de achar. Primeira coisa que eu quis falar do escalonador foi procurar a palavra no dicionário mesmo, assim, para falar mais sobre a definição, para entender o que queria dizer certinho. E essa palavra eu procurei no dicionário e a definição dela é, basicamente, repartir um determinado espaço de tempo, ou espaçar, ou escalonar uma compra ou alguma outra coisa, dividir em partes em grupos menores. Eu achei legal a definição, bem interessante. Até porque parece também, professor, assim, no meu entendimento, nas minhas pesquisas, que essa palavra parece que está já descontinuada. Não sei se vai existir uma nova palavra para escalonador, escalonar, mas essa foi um pouco do que eu senti. O que você tem a me dizer sobre isso? Então, a palavra escalonadora ela não vai sair, ela vai Não ficar vai pro resto sair? da vida. Não, ela vai Em fazer parte do inglês nosso dicionário. Em inglês eu achei muito mais coisas mesmo quando você É, procura, mas em português escalonador é mais. Eu achei porque mais o difícil. brasileiro, na verdade, escreve pouco, mas, na É, verdade, a palavra não vai mudar, vai ser escalador de processo mesmo. tá bom. Ai, que bom. Já ficou tranquila. Porque se tiver que aprender mais uma, vai ser difícil. Então, assim como no Linux, o sistema operacional Android divide os processos em três grandes classes: interativos, processos batch e processos tempo real. Em cada classe, os processos eles ainda podem ser subdivididos, e assim vai, de acordo com a proporção do tempo que eles ficam esperando. O escalonador do Android, ele não distingue processos interativos do processo batch. Ele só diferencia dos processos em tempo real. E o algoritmo, né, que é a coisa que a gente tanto estava discutindo nas aulas, dele é baseado em time sharing, ou seja, nossa, meu inglês é horrível. Ou seja, o tempo do processador ele é dividido em fatias de tempo, que nem um bolo. As fatias são denominadas de quantum e são alocadas aos processos. Tem também um outro nome que é eu vou lembrar já já. Se durante a execução de um processo o quanto dele ficar esgotado, aí vem um novo processo para execução. E aí, né, tem uma troca de contexto nesse momento. Esse procedimento é transparente e o processo se baseia em interrupções de tempo, espaços de tempo. E esse comportamento dá para o Android um escalonamento do tipo preemptivo. Esse nome eu achei bem difícil. Aqui, professor, que eu tinha falado do quantum e também o tipo de tempo pode ser chamado também de épocas, processamento em épocas. E cada processo, no momento da criação, recebe um quantum calculado no início, né, daquela época. E os diferentes processos podem possuir diferentes valores de quantum. E outra característica desse escalonador do Android é a existência de prioridades dinâmicas, que nem o professor também tinha explicado outro dia na aula. Ele vai monitorando o comportamento dos processos e ajustando cada processo dinamicamente à prioridade. Então, ele vai equalizando, né, o uso do processador nos processos. Então, o processo que recentemente ocupou o processador durante um tempo longo, aí ele vai ter uma prioridade reduzida.
E ele vai aumentar a prioridade para aqueles que estavam parados e não estavam sendo executados. E agora vamos ver o tratamento de entrada e saída. Claro que todos têm, né? Os tratamentos de entrada e saída permitem sistemas interativos, como sensores de toque, acelerômetro, microfone, câmeras, botões, leitores biométricos, alto-falantes, interfaces USBs e HDMIs, cartão de memória e redes. Eu fiquei pensando, sabia que se eu falasse essa palavra acelerômetro, eu também ia gaguejar? Ah, normal. Vai, Isa. Ah, eu também agora? E o sistema de arquivo dele, há um gerenciador de arquivos separado do Remix OS, que pode ser usado para armazenar arquivos e pastas. O gerenciador de arquivos compartilha seus arquivos e dados e os sincroniza na nuvem. Se eu não me engano, eu acho que o Android também faz isso, né, professor? Sim, é a mesma coisa. Ah, É a mesma coisa. por isso que eu estava meio que assimilando alguma coisa com outra. Engraçado, ela falou, né, professora? Aí aqui do lado a gente pôs a hierarquia, tá? Dos arquivos padrão. A gente colocou a imagenzinha aí. Acho que dá para ver bem, né? Bom, em relação à segurança do sistema, o Remix OS é a mesma coisa do Android, né? Foram herdadas do Android. E a gente pode instalar pelo Google Play Services. Então, tem a limitação no tipo, nas origens dos aplicativos executáveis, todos os serviços de segurança do Google, e o programa de segurança do Android tem revisão de código, testes de penetração, revisão de comunidade do código aberto do Android. Isso é bem legal. Tem resposta a incidentes e aquelas atualizações mensais de segurança. Que no Windows são bem chatas, mas no Linux não tanto. Eu pareço uma profeta do Linux, né, falando. Vai. É você ainda, Ângela. Sou eu. Então, a interface com o usuário é bem tranquila, assim, eu achei ela bem limpa, tipo um Android mesmo, tem as janelinhas, assim, eu achei que é bem tranquilo de lidar. Aqui, ó, possui ambiente agradável de trabalho, olha lá, as janelinhas dá para ver na imagem. Eu queria muito ter trazido mesmo o sistema, mas infelizmente não rolou. Aí tem a barra de tarefas, que vocês estão vendo ali embaixo, tranquila. É suave de usar, bem parecido com o Windows mesmo. Gente, e tratamento de deadlock. O Android, ele não faz tratamento de deadlocks. Ele apenas fica tentando prevenir a ocorrência deles. Ele fica verificando periodicamente se os aplicativos estão funcionando ou se estão dando algum bug. E se tiver um deadlock, ele vai avisar, ó, aplicativo não respondendo, né? E aí ele vai permitir que você feche o aplicativo. Certo? E o seu suporte à multiplataforma, inicialmente apenas para sistemas x86. O Remix OS passou a ter suporte para 64 bits na sua versão X de 200X. Peraí, desculpa, gente. Normal, Isa. Ainda mais você que adora rir. Ah, desculpa, é que meu namorado começou a rir que me desconcentrou. Então, ele suporta apenas processadores AMD e roda apenas aplicativos para Android e não aplicativos tradicionais do sistema Linux. Então, algumas limitações da plataforma que a gente encontrou foi mais essa coisa de, nas versões iniciais, ele não ter o diretório, né? Agora ele está tendo a opção. E como ele é um sistema que foi descontinuado, ele fica meio sem suporte. Eu até achei incrível ter conseguido baixar e ter conseguido rodar ele, né? Ter conseguido fazer essa unidade bootável e conseguir usar, porque eu achei que como ele estava descontinuado, ele não ia rodar, mas rodou. Quem quiser testar aí, entra lá no Rufus, acho que vai ser legal de testar esse sistema.
Aqui estão as nossas inúmeras referências, né? A gente colocou aí as referências, professor, dos sites que a gente entrou e os dias que a gente acessou também. E agora vamos para os agradecimentos com uma frase do meu querido colega Paulo Freire, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. É isso, gente. Muito obrigada por nos ouvir e até logo. Muito obrigada. Eu peço desculpa novamente, professor. Eu também gostaria de ter trazido o Remix OS, só que assim, né? Eu não sei baixar esses programas no meu computador. E o medo de acabar com o computador é muito grande. Foi bem trabalhoso, mas foi legal. Eu gostei. Porque assim, eu não sabia se eu teria que passar para um pendrive ou fazer, tipo, separar de novo o sistema, que lá em casa eu tenho instalado tanto o Windows quanto o Linux. Aí eu fiquei na dúvida de como boot, né? fazer. Isso. Aqui em casa também, é dual boot. Mas acho que ele roda só pelo pendrive. No caso, no que eu fiz, o que eu faço? Eu reinicio o computador esperto, né? Antes de reiniciar, aí eu já consigo entrar. Ele lê pelo pendrive, ele roda tudo pelo pendrive, você não precisa nem instalar nada. Sabe o que foi engraçado, professor? Meu computador é um Vaio. E ele, pelo meu, ele não entrou direito. Aí eu entrei pelo Dell, que tem aqui em casa, e ele entrou de outro jeito, de outra maneira. Entrou bem melhor. Não sei se é... Às vezes é o hardware, que é o drive de uma placa de vídeo que ele não tem. Pode ser. Coisinha diferente já arrebenta tudo. Realmente. O que vocês então acharam? não daria Gente, certo. vocês gostaram aí da nossa frasezinha no final? Do nosso querido Paulo Freire? Fez aniversário esses dias de 100 anos. Então, foi 100 anos aí eu quis fazer uma homenagem. Eu adoro o Paulo Freire, sério mesmo. Quando eu fiz letras, eu estudei bastante e eu adoro. Aí meus trabalhinhos sempre vão ter umas frasezinhas do Paulo Freire no final. Legal. É isso, gente. Já tomei o tempo de vocês bastante, né? O Remix OS é um sistema operacional bem interessante. Foi uma pena ele ter sido descontinuado, porque quando ele começou com o próprio pessoal da Google. Então, eram os engenheiros da Google, 3 engenheiros americanos da Google que foram para a China, né? Para uma startup chinesa, porque tem algumas regiões da China que você tem, como é que eu vou falar, alguns subsídios. Então, tem muita gente que vai para lá. Esses dias atrás, inclusive, eu vi uma reportagem, Swang alguma coisa, eu não lembro o nome da cidade lá, uma cidade até famosa. Era uma cidade de pescador, era uma cidade que tinha ali seus 10 mil habitantes, era um ovinho a cidade. Sim. Aí, o que aconteceu? Hoje, ela é uma metrópole, quase um São Paulo, assim, ela ficou gigante. Um monte de empresa de tecnologia está indo para lá, virou um Vale do Silício. Nossa, legal. Então, startups saindo para todo quanto é lado. Lógico, tem problemas como qualquer outro lugar, mas a cidade é jovem. Eles fizeram uma média, a média da população é de 24 a 28 anos que o pessoal que está lá. Só a galera novo. novona, né? Só. Donos de empresa, lá tinha vários donos de empresa, assim, com 100 funcionários, que fazia 200 ou mais funcionários, que faturavam um absurdo com 24 anos. Então, um pessoal muito novo e detonando lá. Então, o pessoal vai lá cheio de ideia, tem gente, normalmente americano, bancando, grana em cima, para essas startups fazer coisas diferenciadas. Coisas, sair fora da casinha, que é o que eles falam. Então, isso é bem legal e isso acontece muito. E esses caras foram exatamente para isso. É o pensar fora da casinha. Eles falaram, o Android é tão bom no celular, por que não pode rodar no PC? Por que eu não poderia ter, em vez de Windows, eu ter Android lá dentro? Seria uma Eu plataforma... achei uma ideia bem legal aqui mesmo. Por quê? Qual era a ideia deles? É a mesma ideia do Mac com o iPad. O iPad não roda o sistema do Mac, né? É um iOS, e o sistema do PC não é também o Mac. Então eles falaram, por que se não pode ter, eles têm um mesmo sistema, a gente não pode ter a mesma coisa? Ter o meu celular com Android e ter um meu computador com Android, a integração ia ser absurda. Você já imaginou se isso pegasse, vingasse? Não sei se vocês notaram, quando você compra na loja do Android, na Play Store, se você compra um software,
Não importa quantos aparelhos você tenha, todos os aparelhos que tiver registrado na sua senha, você não vai pagar para instalar nesses aparelhos o software. Já repararam nisso? O software não é por instalação, o software fica ligado com o seu login. Fica mesmo, né? Então, por exemplo, vamos supor que você vai lá e comprou um jogo. O jogo A. Imagina que existe um jogo chamado A. Esse jogo A, ele fica ligado ao seu login. Hoje, você está com um aparelho da Samsung. Amanhã você compra um LG. A hora que você digitar, ele pergunta qual é o seu login no começo da instalação, ele já baixa o aplicativo. Se for compatível, ele já instala e fica tudo funcionando. E você não precisa ter uma nova senha, não precisa ter nada. Então, essa seria a ideia. Se esse negócio vingasse, se você comprasse um Office, ele já servia para o seu Android, já servia para o seu celular, já ia servir para qualquer coisa. Então, olha quanto que você economizaria de senha, de ter o mesmo aplicativo nos dois lados. Você está com o seu celular, continua no PC, continua exatamente onde você parou. Ia ser muito legal, a ideia dos caras foram ótima. É Seria pena bem mais que prático, né? que não vingou. Talvez a ideia fosse excelente, mas cedo demais. Tipo, o mercado não estava preparado. É igual quando a primeira vez que a Apple lançou o Newton, por exemplo, que era basicamente um celular. Era um smartphone. É o que seria o pai dos smartphones. Só que na época não vendeu muito pouco, porque o pessoal não compreendeu o que era um smartphone. Para que eu quero um celular que faz tanta coisa? O pessoal só sabia ligar, discar, mandar mensagem. Era muito sofisticado para a época. Talvez a época não seja propícia, entendeu? Para a ideia dos caras. Mas Isso é a ideia engraçado, essa coisa da época, né? Porque, tipo, é uma coisa tão revolucionária que devia pegar, mas não pegou. não vai. E são vários fabricantes. Você vê o caso mais recente agora, a Huawei aí, a chinesa lá, ela tem um sistema operacional baseado em Android. Então, basicamente, o Android que está usando o dispositivo dela. Como ela tem um embargo do mercado americano, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver o Harmony OS até para os computadores dela. Então, essa ideia deles aí, ela não vingou para ele, mas vai acabar indo para o Harmony OS. Vocês vão ver. Já os PC Professor, agora falando de coisas que não vingaram, o Windows Phone. Nossa, eu tive um Windows Phone e fiquei muito brava quando parou de atualizar as coisas e nem o WhatsApp funcionava mais, o Messenger, eu tive que jogar no lixo praticamente, tá aqui na minha gaveta. Nossa, eu fiquei com muito ódio. Infelizmente, era um sistema operacional que tinha tudo para poder ser a mesma ideia, né? De ter um sistema operacional que você está no seu Windows, no seu computador e no seu celular, o mesmo sistema. E ter integração de tudo. A Microsoft bolou muita coisa, mas no final, muita coisa não ficou no papel, muita coisa não foi implementada. Eles prometiam muita coisa e entregavam muito menos do que eles prometiam, e isso acabou queimando o filme. Ô, professor, Foi. o Windows Phone ele passou a ser Nokia e depois Lumia, né? Na verdade, a Nokia veio primeiro. Ele era Nokia, aí eles compraram a Nokia Certo. e trocaram a linha para chamar Lumia. Ah, eu comprei um desse. Me arrependi amargamente. A Eu não câmera dele sabia era usar. boa. O hardware é bom, Sim, ele era mas... bom, só que eu não conhecia. Eu comprei porque eu achei bonito o telefone. Aham. Eu tenho até hoje, só que não carrega, né? Não, é complicado. Infelizmente. Ah, Mas, eu tenho, pode tenho uma falar. pergunta sobre o slide. Tem que ser as duas pessoas a entregar, certo? Isso, exatamente. Beleza. Era só isso mesmo, brigadão. E desculpa mais uma Porque a vez. gente acabou não mandando antes, por não saber se era uma ou outra, então eu vou anexar lá agora, tá? Tá bom. É Valeu, as professor. duas. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Passei esses dias todos estudando. Que bom. Acho que ainda dá para passar mais um aí. Será que tem grupo para apresentar? Porque tem pouca gente, né? O Chrome OS está por aí, o grupo do Chrome OS. O grupo
Grupo 6. Então, pessoal. Grupo 7 do FreeBSD, tá por aí? Cri-cri, né? Tá só nos É. cri-cri. É só o cri-cri aí. Tem pouca gente, né? Hoje veio pouquíssimo. Apple Professor, iOS. foi um vendaval. Aqui em Promissão eu nunca vi. Quer dizer, eu mudei há pouco tempo pra cá, mas as árvores. Nossa, eu achei que parecia um. Como chama, gente? Aquele negócio quando a terra treme, eu esqueço o nome das palavras às vezes. Terremoto. Isso, obrigada alguém aí que falou terremoto. Parecia um terremoto aqui, de tão forte que tava vendo. Eu acho que foi o professor que falou. Foi tão forte. Eu acho que alguém tá com Apple iOS, tá por aí? Professor, Oi. hoje não vai dar para apresentar porque tá faltando o integrante do grupo. Ele faz uma parte, eu faço outra. Ah, entendi. Nossa, hoje é meio complicado. É. Ó, eu vou fazer o seguinte, como teve esse problema aí que afetou metade do estado aí, que não estava nos planos, então eu vou fazer a chamada hoje um pouco mais cedo e a gente continua semana que vem, se Deus quiser, sem esses problemas de tempestade, ok? Somente porque hoje tem pouquíssimas pessoas, tem menos 1/3 da sala. Então, deixa eu fazer a chamadinha aqui. Sistemas operacionais. Professor, eu acho que você nem devia fazer chamada, hein? Que eu não vejo quase ninguém. Uai, não tem culpa que o pessoal não conseguiu conectar. Professor, é greve? Greve? Greve do quê? Greve da luz, da energia que caiu aí na metade do país, você vai dar falta? Uai, só uma parte. Ah, mancada, hein? E eu tô na aula, mas eu tô lutando pelos meus colegas. É verdade, a gente tem que ser assim. Mas tem que registrar a presença aqui. Dá alguma atividade assíncrona. Não, assim que eu não vou deixar. Semana que vem vai ter. Eu gostei da ideia do colega aí. Como é que semana que vem, professor? Explique-se para mim, por favor. Porque assim, vou fazer o seguinte, hoje vai ser um dia atípico, ok? Eu não vou colocar falta pro pessoal que anda vindo na sala de aula. Boa, e aí é justo. Então, as pessoas que nas últimas 2 aulas não faltaram, eu não vou pôr falta. Entendeu? Nas Legal. 2 últimas. Nas 2 Que últimas só. Que faltaram mais que isso, aí eu vou colocar falta. Bem? Então, só para ver nas 2 últimas, para não ser injusto, se a pessoa Legal. por acaso está aí, a Maria de Fátima está aí? Não, lá na Maria de Fátima, eu falei mais cedo com ela, eu acho que ela não tá aqui. Eu falei mais cedo com ela, ela disse que tinha acabado a luz lá no trabalho dela, que achava que não ia vir pra aula. Ela avisou no grupo. Entendi. O Riano está aí, o Vanderlon. Senhor, o Vanderlon sumiu, né? Ah, não, ele tá aqui. Não tá. Hoje não está, mas ele está faltando bastante. Então, então, aqueles que tinham 2 aulas, as 2 últimas aulas estavam presentes, eu coloquei presença. Bem, Show. excepcionalmente por causa da chuva. Mas Justo. não se acostumem com isso. Um professor justo. A gente gosta de professores justos mesmo. Por que eu estou explicando isso daí? Porque semana que vem é aula normal. Na próxima semana, tem uma semana que não tem aula, que é a semana do dia 12. Semana do dia 12 ao dia 15 ali, é uma semana inteira que a gente chama de semana de saco cheio, entre parênteses, né? É uma semana que juntou todos os feriados numa semana só. O dia da nossa não sei o que, de senhora de não sei o que lá. É isso. Mais dia do Funcionário professor. público, dia do professor, dia não sei o que, proclamação da República. Uhum. Juntou todos os feriados em uma semana só.
Por quê? Porque em vez de ficar distribuído, pelo menos o aluno tinha uma semana que podia dar uma descansada no meio do semestre. É aquela semaninha que a gente chama de saco cheio, que é a época mais ou menos das provas que foi. Aí a pessoa consegue dar aquela aliviada ou colocar a vida em dia. Então fica Legal. uma semana para Quanto pôr que a é? vida em dia. Hã? A semana que vem. Ah, Não, na semana sem que ser vem, na as- outra. Sem ser a Semana que semana que vem, vem, não. normal. Na outra, semana do dia 12, Tá, semana que vem vai ter as apresentações, vão continuar, né? normal. Show. Aí eu vou passar uma atividade assíncrona, tanto para a semana que vem quanto para a outra. Por quê? Porque aí a semana que vem tem tem aula normal, na outra não tem, e depois dela tem semana da Ciências e Tecnologia, de terça a quinta-feira. Então, quer dizer, a aula de quinta vai ser comprometida, da aula de sexta vai ser normal, mas de quinta vai estar na semana da Ciência Nacional de Tecnologia. Então, Vai na ter verdade, atividades? aí tem atividades na semana, normal. Só que aí eu vou perder uma aula, 2 horas de aula. É. Então, o que eu vou fazer? Semana que vem, quando a sala estiver inteira, eu vou passar 2 atividades para vocês fazerem para essas 2 semanas. Ah, show. Aí a gente tem tempo. Entenderam? Entendi. Beleza. E tem as apresentações ainda que continuam, ainda que tem bastante coisa para ver. Aí vamos ver se a gente consegue adiantar, porque está indo muito devagar. Não é que Professor, tá deixa eu fazer devagar, é uma que tá muita gente pergunta. faltando. Hã? Fazer Pode uma falar. pergunta sobre as apresentações. Esse trabalho é um dos trabalhos. Você vai dar mais trabalhos para a gente apresentar? Exatamente. Tá, mas assim, porque desde o começo eu estava querendo te perguntar isso, como vão ser divididas as suas notas? Você tem alguma coisa na É cabeça um já? percentual. É um percentual em relação ao número de trabalhos. É 5 trabalhos, Tá. eu pego a nota e divido por 5. 5 trabalhos? Então a gente tem que Vou acelerar fazer. mesmo, né? Exato. Vou fazer muita aceleração. Beleza. Tá Fechou, bom? professor. Tá bom. Então, um bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Por favor, não faltem. Tomara que não teve mais esse problema dessa chuva. Acho que, se Deus quiser, não vai ter. E vai ter energia para todo mundo. Joia? Beleza, professor. Até mais. Valeu, professor. Bom descanso aí. Galera. Bom fim Para de vocês semana. também. Bom final de semana. Vamos Tchau, embora. professor. Valeu, Até boa semana noite. que vem. Até. Bom descanso. Obrigado. Para vocês também. Obrigada.